Então, o único jeito de vencer o ego, ou apaziguar ou essa situação, ou sublimar o arquétipo do inimigo, né? Vamos entrar um pouquinho no assunto do arquétipo. Foi essa parte que não entrou, né? Que não gravou. O arquétipo maior é o invisível, Deus, a onipresença, o sem forma, certo? O inefável, que nem aquela paciente que saiu da terapia. O inefável não tem religião, não tem nome, não tem forma, mas é necessário abstrair para compreender o tal do inefável, do invisível. Então, o invisível também é um arquétipo. Falando de arquétipos, um assunto que o povo tem tanta curiosidade, fica tão preso nisso. O arquétipo do invisível é o maior arquétipo que existe. A invisibilidade é um arquétipo, é ele que manifesta os outros, certo? Então, muitos dos arquétipos da dualidade, da crença no bem contra o mal, eu sou do bem, luta contra o mal, não, onipresença eu não quero saber, vamos tratar toda a questão da individualidade, da individuação, ou do conhecimento de mecânica quântica com arquétipos, porque os arquétipos têm poder sobre nós. Se ficar tratando a questão desse ponto de vista, não esclarece para a população a questão do todo, da unificação, que foi tudo que foi falado na primeira parte da aula, que essa parte, como a gente disse, vai para o YouTube em caráter extraordinário para dar uma orientação geral para o pessoal. O restante da aula que vai continuar aqui hoje não vai para o YouTube. Só essa primeira parte que vai porque é necessário, certo? Para a base, para a massa. Voltando a falar de arquétipos. Então, o maior arquétipo que existe, o arquétipo primordial, eterno, infinito, sem começo nem fim, Gênesis, o todo, invisível, o verbo. Esse é o maior arquétipo. Se a gente for pegar o menor, o arquétipo da sombra, que é um equilíbrio do universo, ele não tem poder, só tem um poder, Deus, o todo, a presença. Então, o capetão vermelhão, o diabão, que foi pintado desta forma, que acabou se tornando um arquétipo no inconsciente coletivo, na verdade é o ego, o egoísmo, o eu primeiro, que se dane o mundo, vamos destruir tudo, certo? A ignorância, a estupidez, a negação. Quem que é os negativos? Negativo não é só ser desencarnado que apronta. Negativos são todos aqueles que negam onipresença, negam um poder. Então ele teme circunstâncias, ele teme a vida, ele é do bem, ele luta contra o mal, ele é um quê? Ele é um negativo. Ele é um negativo porque ele pensa coisa ruim, porque ele é do mal, porque ele tem energia negativa? Não, ele é negativo porque ele nega a realidade última, ele nega onipresença. Então todo mundo que nega a onipresença, um poder, porque quando eu assumir um poder único, só existe um poder, não há poder nas circunstâncias, é uma questão circunstancial, isso não tem poder sobre mim. Para se tornar co-criador consciente, preciso unificar de forma gradual, elaborando e compreendendo todo, não vos oponhais ao mal, né? Não vos oponhais ao inimigo, não vos oponhais ao maligno. Então, o arquétipo do maligno, do inimigo, vermelho, capetão, chifrudão, do espetão, é o ego, que é o inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? É inconsciência, grau de inconsciência. Tudo que foi manifestado. Quem que está inconsciente, gente, espiritualmente inconsciente? A humanidade presa na dualidade está inconsciente espiritualmente. Está consciente num determinado patamar de consciência. Nós estamos falando de arquétipos, certo? Então, quando é que eu começo a entender o arquétipo do todo? Quando é que eu começo a despertar? Quando que eu vou deixar de ser influenciado pelos arquétipos do inconsciente coletivo? São arquétipos menores. Nós não estamos falando de tarô aqui, nem de arcanos maiores ou menores. Esse assunto não me interessa, certo? Não terás outro Deus ou outro poder. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lança o teu pão às águas. Então, ferramentas adivinhatórias, o caminho é a consciência. Não adianta eu usar essas ferramentas, certo? Não, mas o caminho é por aqui, é por ali. O caminho é a palavra, o caminho é a verdade. Metafísica é fundamento esquelético da verdade, certo? A Samira me contou, foi hoje que você me contou isso, ou ontem, que ela leu não sei na onde, que o Joel viu que quando ele começou a entender a vida mística, ele poderia ter ido pelo caminho que ele quisesse. O caminho que ele quisesse, ele poderia ter escolhido ser filósofo, ser escritor,
Ele viu que ele sentiu o poder da presença dele, que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele preferiu simplesmente seguir o caminho da verdade, servir a Deus. Então eu sirvo a Deus naquilo que me interessa, mas na palavra, na verdade. Não terás outro Deus ou outro poder. Por isso que precisa sair, que nem eu disse, isso é necessário, faz parte do sistema, como todas as religiões, todas as crenças, é cultural, é nível de consciência, são arquétipos, tudo isso é arquétipo. Cada religião, cada magia, cada negócio, cada coisinha mínima que existe no universo, seja da natureza ou criada pela consciência humana, é um arquétipo. É uma manifestação de uma consciência que criou algo. Então tem todos os arquétipos do inconsciente coletivo. Desculpa, eu vou rasgar o verbo com suavidade. Vamos rasgar seda, né? Toma até água aqui. Todos os arquétipos de crenças humanas do bem e do mal são arquétipos criados pela consciência humana e não pelo todo, mas pelo poder que o todo deu ao ser humano. A vós foi dado todo poder. Quer acreditar no bem e no mal? Problema seu. Cria o que você quiser aí. Certo? Ah, isso existe só no planeta Terra? Não. Vai ter em qualquer outra civilização que passe pelo mesmo estágio de consciência. Tão difícil assim de entender isso? Então, até quando eu vou ficar tendo influências? Porque o que são arquétipos? Arquétipos conscientes. Gente, um arquétipo consciente é aquele arquétipo que, acumulando informação, ele passou pela experiência humana, se tornou um humano, certo? Ele passou por todo tipo de dificuldade humana, sujeito à influência dos arquétipos do inconsciente coletivo, que são arquétipos criados por seres humanos presos na crença no bem e no mal, certo? E aquele ser humano, por tanto cansado de tantas encarnações, ele quer conhecer o Deus, um poder. Não é possível, se bem, se mal, até quando? Até quando? Como é que é essa história aí? Então ele enche o saco, uma hora ele acorda, né? Aí ele vai conhecer quem? O arquétipo maior, a unidade, a onipresença. Aí ele vai entender a questão da vós foi dado todo poder, o reino está dentro de vós. Porque a vós foi dado todo poder, poder sobre o céu, a terra, as aves, os mares. Jesus Cristo não parou lá a tempestade? Não curava as doenças? Etc e tal. Olha o que Joel fazia. Então o ser humano é o arquétipo abaixo do todo. Porque o todo não pensa. O todo não pensa, vou criar isso ou aquilo, não vou cuidar daquele filho porque ele está com problemas. Porque se o todo fosse assim, ele cuidava, aqui era o céu. Então na evolução humana, o ser humano tem que subir até o todo, até Deus, subir na consciência, na compreensão. Então ele tem que desistir da dualidade. Então ele tem que desistir das crenças na dualidade, de ferramentas da dualidade. O todo sendo uma energia somente amor, ele não toma conhecimento da problemática humana. É o ser humano que toma conhecimento do amor do todo. Então ele passa a ser canal de expressão da graça. Certo? Por isso que vira um luzeiro no planeta Terra. Por isso que os avatares, o Joel, outros muitos místicos que a gente não conheceu, precisa ser um Jesus Cristo da Silva. Não, Joel, Braulio Landoni e muitos outros que não fizeram nem nome. Então, tratar a questão arquétipo precisa de discernimento, precisa de lucidez, clareza, para sair da questão arquétipo. Como eu disse, todos os arquétipos da crença na atualidade são arquétipos manifestados pela consciência humana dentro do inconsciente coletivo. Ah, mas quando que há consciente coletivo? O consciente coletivo é uma coisa superior ao inconsciente coletivo. Quando a pessoa está se tornando consciente da presença, ela está fazendo parte do consciente coletivo. Quantas pessoas têm consciente da prática no planeta Terra? Todo mundo que for consciente da prática, da verdadeira mística, estiver completamente fora da dualidade, é consciente. Ele faz parte do consciente coletivo. Meia dúzia, como o jogo fala por aí. Meia dúzia é uma maneira de dizer, certo? Então ele começa a fazer parte do consciente coletivo. Então ele sai da influência de todos os arquétipos do inconsciente coletivo. Mas primeiro ele tem que entender que ele tem que tirar o poder do bem e do mal. Tirar o poder de ficar preso nessas crenças no poder dos arquétipos. Porque enquanto ele não tiver essa consciência, os arquétipos do o inconsciente coletivo tem poder sobre ele sim. Até que ele descubra que a ele foi dado todo o poder. Certo? Ele começa a entender
que há um Cristo que habita nele, a centelha, ele vai para o lado da harmonia, ele vai produzir harmonia, ele vai unificar, lenta e gradualmente. Então, o que acontece enquanto eu não abandonei ainda as crenças, a influência do inconsciente coletivo, ou a crença nos ou a utilização de arquétipos do inconsciente coletivo em meu benefício, ou ficar preso ali no entendimento. Pô, parte logo para a prática da presença. Dá um salto quântico, como se diz. Pode. Essa ia falar, né? Então, já dizia lá Platão, tá? Que os arquétipos é a consciência primordial de Deus. Foi a primeira consciência de Deus, né? Ele já dizia. Então, tudo está no mundo da forma, não da matéria. Né? E para existir a matéria, então, já teria que ter o mundo da forma. Já teria que ter uma forma. Sai do mundo do pensamento para o mundo da forma. Isso, no universo. Então, sendo assim, os arquétipos também é uma crença limitante? Faz parte do sistema do desenvolvimento da consciência humana. Isso é eterno, é tão eterno quanto Deus. Já existiram outras civilizações que viveram debaixo do poder dos mesmos arquétipos. É inconsciência da presença. Então o ser humano fica entre o bem e o mal até intuir a presença. Porque isso tudo é energia. Né? Um exemplo já foi dado nessa aula, eu vou relembrar esse exemplo. Um planeta, ou aqui mesmo, como a gente já sabe que já foi, que existiu o tempo das cavernas. As mulheres eram mais domésticas, cuidavam das crianças, dos afazeres hortaliços, e os homens eram da caça, da floresta, da coragem. Quando chegava de noite, reunia todo mundo na caverna. Fazia uma fogueirona na porta e, meu Deus do céu, mas não tinha o meu Deus do céu no nosso, né? Meu Deus do céu, e agora? Vamos ficar aqui, tô com medo. O medo, o sentimento de medo do desconhecido, da escuridão lá fora e das feras, o medo já era um arquétipo. Porque via a sombra, né? Mas olhava as estrelas e eu achava aquilo maravilhoso, intuição de algo maior, arquétipo. A emoção vai criando arquétipos. Por isso que tudo que se imaginar é possível que se exista, porque a mente cria. Ela cria formas, pensamentos. Inconsciente coletivo é cheio de formas, pensamentos. Quando que o indivíduo, o ser humano, vai sair da influência dessas crenças? Porque isso se torna o que o Joel chama de hipnose coletiva, ou, uma outra frase que ele usa, hipnotismo universal. Então acontece e é assim, eu fico hipnotizado pela coisa. É desse jeito porque é desse jeito. Não. Só tem uma coisa que é, Deus é. Deus é o quê? Harmonia e amor. Quando que eu vou chegar nisso? Enquanto eu não sair da patinação, não dá nem para falar patinação no jeito, patinação na lama, das coisas rasas. Professor, mas o intuito de conhecer, tudo bem. É que como foi apresentado para a gente, foi no sentido de poder. A gente vai conhecendo, está acumulando informação, acumula tanta informação, o consciente humano acumula tanta informação sobre tudo que for possível, principalmente o buscador da verdade, ok? Mesmo que ele esteja no esoterismo, no misticismo, na crença dos poderes, ele acumula, ele pode passar 3, 4, 5, 10, 20, 30 vidas no esoterismo e misticismo, ou do bem, sendo do bem, lutando contra o mal. Uma hora ele vai acumular tanta informação que ele já nasce naquela informação, já descartando, ele descarta. Quando a gente toma vários porre na vida, o indivíduo aprende a beber, certo? Não que esse seja um exemplo válido, não é o melhor dos exemplos, mas ele não quer mais vomitar e sentir aqueles azedo e o esôfago sendo queimado por dentro. Então, espiritualmente, ele sente o mesmo, ele começa a rejeitar. Então, muitos ateus já passaram pela luta entre o bem e o mal, descansaram. Aí ele pega e vai para o materialismo. Aí ele vira sei lá o que da vida, aí, um empresário. Eu não entendo por que o fulano nem liga para Deus e dá tão bem na vida. Manifestação da consciência dele, nem liga mais para essas coisas. Agora a gente deve pular para esse extremo aí, então eu vou por esse caminho aqui, vai dar certo. A questão arquétipos pode ser elaborada rapidamente. Leia Jung e os arquétipos, certo?
Começa a estudar Joel, elabora sozinho para um arquétipo maior, Deus, o único poder. O homem, quando ele se torna, ele sai da condição de criatura de Deus para filho de Deus, a voz foi dado todo poder inconsciente coletivo. Então eu fico aqui pensando bobagem, quanto mais bobagem eu penso, mais formas de pensamento eu crio forma de pensamento, eu estou dando vida a um pensamento, aquilo gruda a gente já está sob influência, às vezes até pensa que está criando algum, não, é algum que já está com influência sobre mim, e a coisa fica ali, ó, de obsessor, o arquétipo. Então tem arquétipos positivos e arquétipos negativos, mas gente, debaixo do sistema Deus, que uma coisa fique claro para a gente ir para o restante da aula. Eu acho que eu vou deixar você perguntar. Uma coisa fique clara para arrematar essa questão de arquétipo, certo? Debaixo do sistema Deus, o maior arquétipo que existe é o homem desperto, é o Filho de Deus, certo? Então vamos pegar o Jesus Cristo ou o Buda como exemplo. Não existe nenhum arquétipo no universo maior que o ser humano desperto, porque ele é o Filho de Deus. O ser humano que desperta para a verdade conhece a existência de um poder único. Deus, a onipresença, um poder. Para a gente não dar crédito, certo? Ou não estar... Ou não estar debaixo das crenças em entidades e potestades. O que são entidades? Isso, gente, isso é para o indivíduo que vai partir para a vida mística, o abandono da crença no bem e no mal. Praticante da presença, Deus como onipresente, só existe um poder. O co-criador consciente é só aquele que vai se tornar consciente. Então ele vai sair da influência do inconsciente coletivo. Então ele vai ter que começar a estudar um poder, Deus, e não mais outros poderes, não mais poderes de arquétipos, nem entidades e potestades. Entidade é todo tipo de entidade que existir, não importa qual é a religião, certo? Não estou falando que as entidades são ruins, mas é para o homem não depender dela, porque o homem tem que fazer contato com a presença do todo dentro de si mesmo. Enquanto ele depender de algo externo, ele está na posição de vítima, de necessidade, de carência, de ilusão. São santos, certo? É São Miguel, etc. Existe o arquétipo, tem força, tem poder. Então, enquanto a gente reza, a gente utiliza aquilo de uma determinada forma que ajuda o ser humano na evolução de sua crença, certo? Pode até ser que ele compartilhe de alguma coisa da força desse poder ali, porque ele tá fazendo a utilização de um arquétipo, porque ele ainda está precisando ficar na crença do bem contra o mal. Mas como é que eu vou elaborar essa questão? Porque o praticante da presença, gente, ele elabora arquétipo durante alguns meses, se ele estiver estudando do jeito que a gente explicou aqui no começo da aula. Depois não interessa mais. Quer dizer, antes dele elaborar arquétipos, ele já abandonou qualquer tipo de ferramenta, tá certo? Qualquer tipo de ferramenta. Mesmo que essa ferramenta possa lhe mostrar um caminho, uma indicação, uma orientação. Porque a questão é consciência. Eu preciso estar receptivo ao todo, à palavra da verdade, à sabedoria espiritual. Não é inteligência mental humana. A mente é um instrumento de percepção da verdade. Eu me torno receptivo à sabedoria espiritual, vida mística. Por isso que fala que baixa arquivo, que recebe tal informação, que a informação do plano espiritual não é negada, porque eu posso receber como intuição. Eu preciso estar receptivo. Como que eu vou estar receptivo nisso daqui? Somente se eu percorrer o caminho e ir percebendo gradualmente essa receptividade, através de sinais, acontecimentos, calmas, o domínio do emocional, que é a primeira coisa que acontece. Faço sua pergunta. Estou vendo que hoje a gente não vai ler o Caminho Infinito, sabe? Se a gente não ler o Caminho Infinito, a gente põe essa aula toda no YouTube, faz o quê? Não é pergunta.
que você quiser. Mas concluindo o que eu tinha perguntado. Tem que unificar, gente. Amor, 30, né? 24 horas por dia, 30 dias por mês. Mas unificar como? Tem que ter alguém para ensinar a unificação, que é o caminho de Joel. Ou o caminho do meio. Não olharás nem para a direita nem para a esquerda. E esse caminho ainda é reto e íngreme. Aí, voltando a essa crença dos arquétipos, que você falou tudo aí, tem que largar tudo e só existe um poder, é um poder maior, né, do todo. Mas ainda ficou uma dúvida. Se ele é consciência primordial, não que eu creia, eu estou no caminho da unificação. Então, se eu estou no caminho da unificação, eu abandono qualquer tipo de crença, certo? Eu vou abandonar qualquer tipo de crença, se eu estou nesse caminho. Mas as pessoas fazem pergunta, e eu preciso entender que ainda há uma dúvida para mim. É a consciência primordial de Deus, na sua opinião? Quem é a consciência? Os arquétipos? Não. Não, né? A consciência primordial de Deus é o amor incondicional, infinito, eterno, do tal do Espírito de Deus, ou presença, ou vácuo quântico. Então, era essa a dúvida. Ele é a consciência primordial. Então, porque Arquétipos são manifestações de alguma consciência. é o que eu estava querendo entender com você. O que é manifestação da consciência primordial? O universo, os planetas, a galáxia, o infinito, tudo que existe, os homens, certo? Tudo que existir no universo que for manifestação da consciência primordial é a harmonia, tá certo? Tudo que for manifestação de o ser humano é manifestação da consciência primordial, que é Deus, onipotência. Tudo que for desarmonia ou dualidade é manifestação de uma consciência inconsciente da consciência primordial. Entendi. Mas esse caminho aí de unificação do todo é muito complicado mesmo. Eu sei que deu um branco agora, eu sei. Entra muita dúvida no meio, entendeu? Como entrou os arquétipos da minha. Eu estou assim, a semana inteira, eu pratiquei, tranquilo, daí depois começou a entrar umas dúvidas. Ela falou do canal da Margarete, eu também vi, aí eu falei, poxa, mas e agora? Estou no caminho da unificação, eu sei que só tem uma consciência, só existe um Criador, só existe uma consciência. Então, se eu estou praticando a presença, eu estou ficando consciente dessa consciência. Então, se há um Deus, não há o que temer. Então, eu tenho que ir soltando a crença em dois poderes, eu tenho que deixar de dar poder às circunstâncias, e isso é co-criador consciente. Porque ele co-cria com a mente dele? Não, porque ele deixa Deus criar para ele. Ele deixa a presença de sua própria centelha consciente da presença fluir por esse caminho. Sincronicidade. Vamos falar um negocinho aqui. Essa questão dessa quantidade infinita, vamos dizer, de arquétipos, certo? É um acúmulo de informação no universo. Se o ser humano não passar por esse conhecimento em algum momento, queira ele ou não, certo? Ele pode passar vidas conhecendo arquétipos. E eu vou te falar uma coisa, é inevitável, não tem outro jeito. Então, se a pessoa não quer chegar na prática da presença e quer continuar arquétipos, não tem importância, é nível de consciência dela. Conheça o máximo que puder e o quanto antes. Né? Porque o planeta Terra está no estágio acelerado de evolução. Tudo bem. Né? Queiram compreender o arquétipo do invisível, o que é o arquétipo do homem manifesto na natureza. Então, porque eu tenho uma amiga que ela também. Aí ela veio me perguntar, eu falei, vou tirar essa dúvida. Aí saiu, calhou de sair, né? É a consciência primordial. Tá, eu vou voltar. Né? Se a gente não tiver aula do caminho infinito hoje, acho que não tem importância, né? Aquela experiência que eu não contei e que eu vou cortar aqui agora. Que eu não contei, certo? Você não me interromper, não foi? Não. Eu fiquei num medo, gente, num pânico tão grande, com o negócio do bem e do mal, tal. Eu comecei a sentir coisas tão horrorosas lá e depois de lá,
quando eu saí de Santo Daime. Porque para mim eu era o pior lixo do mundo, o lixo, eu sentia a morte, eu fritava e depois gelava, eu queimava e depois eu gelava, e eu pensava muito no diabo, e foi me dando um medo terrível, e eu não vi outra saída, senão o suicídio. Eu falava, eu não posso me matar porque eu estudei o espiritismo, do lado de lá vai ficar bem pior, eu vou aguentar isso aqui. A sensação era de pânico, de sair correndo. Alguém quer água? Estou sentindo o que vocês... A sensação era de sair correndo, sei eu lá, sei para onde, mas de sair correndo mesmo. Na rua eu tinha vontade de me enfiar debaixo de um ônibus. Eu andava tudo aqui, ó. Eu morava lá na matriz da Freguesia do Ó, quem é do pedaço que conhece. Eu vinha andar aqui, eu passava no Pinel, eu passava aqui, eu andava no Mutinga, eu andava lá em cima, eu parava perto do Pico do Jaraguá, por dia para cansar, para ver se eu dormia de noite. Quando chegava de noite, isso não tem nada a ver entrar isso aqui na gravação, vou cortar depois, tá? Quando chegava de noite, eu ainda estava com a adrenalina a milhão, com o olho desse tamanho, eu não dormia, por isso que eu fiquei 30 dias sem dormir. Então o medo me tomou de uma forma impressionante, de forma que eu não sei quem seria capaz de suportar aquilo. Eu só sei que eu não podia me matar. Eu esperei, eu tenho um treco, eu não tive um treco, a situação foi amenizando, porque 10 psiquiatras, um monte de remédio, 2 anos sem ler nada, depois eu devagarzinho fui voltando, o juiz foi voltando, voltei a ter uma vida mediana, voltei para Esbórnia, como eu digo, certo? Né? Mas a cabeça ficou lidando com um monte de lixo. Aparentemente eu voltei a ter uma vida normal, mas aqui dentro nunca mais foi a mesma coisa. E depois disso eu fiquei com uma experiência que eu escutava falar de diabo ou capeta, eu sentia um negócio ruim. Você entendeu? Eu sentia um medo. Sentia isso e eu tinha uma imagem, eu formei uma imagem do diabo, isso é um arquétipo, tá? De um cara vermelho, extremamente triste, sentado num trono, sozinho, num lugar sombrio ou cheio de fogo, assim pensando, como é que ele sai daquele sofrimento? Sabe, imagina um diabo sentado, eu fiquei com aquela imagem, era como se fosse um diabo num trono, sofredor, e aquela imagem me atormentava um pouco, sabe? Toda imagem que surgiu na nossa mente é um arquétipo. Eu estava meditando já, um dia, há alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, eu ainda estava com a mãe do meu filho, morando no apartamento com ela, e eu estava meditando, e me veio essa imagem de novo. Eu falei, mas eu vou resolver esse assunto aqui como, meu Deus, isso aqui, o que é isso aqui, né? Estava começando a estudar Joel já. Aí eu tive uma catarse. Eu estava lá, aí eu senti um fogo, o mesmo fogo que me queimou quando eu tinha pânico. Aquela catarse ali era um despertar da consciência, aquele fogo que me queimou, né? Aí eu senti aquele fogo, eu controlei ali um pouquinho, eu procurei manter a calma na meditação. Eu senti como se um facho de luz tivesse subido por mim e uma águia tivesse saído do alto da minha cabeça. Eu nunca mais lembrei daquela imagem com medo. Aquela imagem sumiu da minha mente. Só se eu preciso falar desse exemplo, que é raro, quase raríssimo, eu não falo disso, não tem necessidade. O que aconteceu ali? Aquele arquétipo pessoal acumulou tanta informação que ele virou o arquétipo de uma águia. Interessante? E a águia é o símbolo do cristão. Tem um videozinho, se a gente achar para compartilhar com eles depois, a águia não sei o que, não sei o que, a águia não sei o que, não sei o que. O cristão anda na contramão da vida. Uma coisa é ser cristão nominal, outra é ser cristão propriamente dito. O cristão propriamente dito, ou o budista propriamente dito, ele vai ter que seguir esses ensinamentos, certo? Ele anda na contramão da vida ou do que a crença coletiva acredita. Então ele vai se libertando, gente,
Por isso que liberta. Descubra a verdade vos libertará. Liberta do que e é para quando? Liberta a partir do momento que o indivíduo faz uma escolha. Colapso de função de onda é escolha. Ele escolhe, é assim, então vai ser assim agora. Ele vai encontrar dificuldades pelo caminho, são resistências do ego. Ele vai aprender a observar isso, aprimorar isso e processar a individuação. Alguém tem alguma dúvida? Tem uma paciente, já que a gente está nessa pegada aqui, já é quase 1h da tarde, caminho infinito para lá. Uma coisinha ou outra eu vou cortar aqui, não vou pôr tudo lá, vou jogar essa aula no YouTube, está aqui. Uma paciente que fez algumas sessões, poucas, aí ela começou a sentir, percebeu um monte de coisa, tem nas anotações dela, começou a perceber um monte de harmonia, um monte de coisa legal, viu resolver algumas coisas na família, ela desarmou ela mesma, ela começou a ceder num monte de coisa, então foi resolvendo conflitos internos dela rapidamente. Então era uma pessoa que passou pelo reiki, passou pela... Ela foi, por um bom tempo, ela estudou bastante, como é que chama? Cura reconectiva, certo? Aí ela já teve alguns probleminhas, me pedia ajuda, eu só meditava e ela de alguma forma ou de outra tinha tem algumas coisinhas físicas, a coisa foi passando, foi melhorando. Teve uns mal-estares, crise de labirintite, zumbido no ouvido, umas coisas estranhas começaram a acontecer, umas catarses, né? Foi superando, ela deu uma sumida. Aí ela me mandou ontem: professor, boa noite, por gentileza, ore por mim, sinto dor no útero e ovários, ore para que recebam a cura. Hoje foi um dia de sentimento de inutilidade, eu não consigo autocura. Eu não conversei com ela ainda. A ideia que ela faz aqui de autocura, gente, ainda é uma ideia do paradigma dela das crenças pelas ferramentas que ela passou. Por exemplo, a cura reconectiva é uma questão de autocura. E a gente não tem poder para curar nem a gente próprio. Quando eu fico consciente da presença e vou caminhando nesse caminho, produz uma harmonia que a cura se dá porque é a harmonia, desfaz a ilusão da crença no problema. Aí eu queria comentar isso aqui, embora esteja sentindo a manifestação da presença, de ter certeza que o Pai está no campo, né? Temos que saber que a luta não é nossa, que Deus está em campo e que não há luta alguma. É disso que ela está falando aqui, eu sei. Não é campo unificado no caso. Me sinto impotente. Ora, mas não era para sentir isso. Só há potência de Deus, só Ele tem poder sobre mim. Pai, o que preciso aprender com essa experiência física? Pai, ajuda na compreensão da mensagem. Reconheço que é medo, um medo do julgamento dos outros. Mas aceito que só o Pai tem poder e o Pai é amor. Professor, socorro. Foi ontem à noite. Então o que acontece aqui? Só um comentáriozinho. Me sinto impotente. Ora, mas não era para sentir isso. Só há potência de Deus, só Ele tem poder sobre mim. Ela ainda está achando que só porque ela conheceu isso e está acreditando nisso, todo o restante teria que ter perdido o poder sobre ela. Está despertando, está conhecendo, precisa permanecer. Catarse. O que você quer falar, meu querido? Eu entendi aí que ela está querendo o poder, Deus, muito poder, mas ela quer tratar o corpo, o físico, né? Deus não interfere no mundo do físico. É resistência. Todo problema físico ou material é resistência. O que eu faço? Eu cedo, não de maneira a me entregar à morte do corpo físico. Sim. Ok? Eu faço o que for possível dentro do mundo humano, mas eu permaneço na prática. Peço ajuda se preciso, como ela fez. Eu não respondi nada para ela ontem à noite. Isso foi às 10 horas da noite. Aí ela me mandou agora de manhã, às 10h30. Agora há pouco, né? Bom dia, professor, entendi. Foi uma noite em claro, mas acordo com a compreensão de que não importa o que esteja sentindo, eu e o Pai ainda somos um.
A dor é como se meu corpo fizesse um pedido de desistência do caminho infinito, do caminho espiritual. Na verdade é o contrário, tá? A dor é um alerta para desistir da luta contra condições de erro. Entendo que... Agora ela acertou de novo. Entendo que será natural que o corpo vença, ou melhor, minha mente se der por vencida. Ainda assim, eu e o Pai somos um. Gratidão, professor. É a mente que tem que se dar por vencida. A mente tem que desistir de dois poderes. Observar todo tipo de desarmonia, ir estudando e praticando e meditando, porque nós não vamos produzir nada mentalmente. A graça ou a própria harmonia vai começar a fazer parte de mim, porque eu estou me tornando um com ela. Que eu falei aqui, ó. Os desafios, eu anotei aqui rapidinho, porque eu queria falar disso aqui. Então a gente comete erros de posicionamento na prática por resistências do ego. Isso é falta de conhecimento do trabalho com a sombra. Pode fazer isso sozinho? Pode. Como os livros, né? Dedique-se à meditação. Faz o que a gente falou na primeira parte da aula aqui, que já é um começo excelente. Elabora a questão arquétipos. Porque imagine que a pessoa fica estudando arquétipos, estudando. Ela não vai estudar isso aqui. É melhor compreender. Ela pode estudar isso aqui, estudando isso aqui, ela vai elaborar arquétipos, senão ela não vai ter condição de elaborar arquétipos. Vocês estão entendendo? O que é inconsciente coletivo? O que são arquétipos do inconsciente coletivo? Todos os arquétipos manifestados de crença no bem e no mal são arquétipos manifestados pela consciência humana, porque a ela foi dado todo o poder. Tudo é possível àquele que crê. Então, se eu acreditar no bem e no mal, eu vou manifestar bem e o mal. Por isso que a sociedade toda, debaixo da crença no bem e no mal, manifesta essa situação. Quer falar alguma coisa? Só uma coisa, o cansaço. Então, a meditação. A gente vai meditar, às vezes nos primeiros minutos, né? A gente está ou está no sistema normal de vida nosso, não importa qual seja, ou está ali, para meditar, talvez nem sinta que está estressado, que está tenso, que está cansado. Precisa começar a adaptar a meditação, mesmo as curtas, para começar a perceber que o ritmo respiratório muda quando eu descanso. Então eu sento para meditar, primeiro eu descanso uns minutinhos, respiro, começo a perceber meu corpo. Não precisa entrar direto numa contemplação, contemplar a palavra. Eu vou relaxar, perceber meu corpo. Aí eu começo com algum tipo de contemplação da palavra, que isso é meditação contemplativa, ou sobre as coisas de Deus, ou até mesmo posso começar a responder questões do ego, né? Trazendo uma compreensão geral do assunto, vindo para a palavra. É um desenvolvimento individual, personalizado, mas ele tem que vir numa linha, que é a meditação contemplativa. Com um pouquinho de prática, a pessoa vai perceber depois que a hora que ela começar a meditação, ela vai perceber que a respiração está esquisita. Depois de um determinado tempo de prática, ela vai perceber que demora 4, 5 minutos até o padrão respiratório mudar, ou seja, haver um relaxamento. Ela começa a se perceber melhor. Então ela percebe um descanso. A hora que ela percebe, ela pode até estar elaborando nessa tensão que ela começa a perceber depois quando ela aprende. Mas quando ela aprende a descansar um pouquinho, aí ela vai... É lógico, né? Ela descansa alguns segundos, ou 1 minuto, 2, ela começa a contemplar. O que é contemplar? Meditação contemplativa é contemplar a palavra, elaborar Deus, contemplar Deus na meditação. Pode ficar muito vago para a audiência, mas precisa ler Joel, que vai ir compreendendo isso cada vez melhor. Certo? Então, num determinado nível de avanço da prática, que não leva muito tempo, ele vai perceber níveis de tensões. Ele vai perceber o relaxamento corporal, ele vai perceber uma mudança na respiração, ele vai perceber, por exemplo, que ele não consegue relaxar e que a respiração está um pouco cansada, ou que ele não está conseguindo concentrar. Se ele não está conseguindo concentrar porque ele está com pensamentos, os pensamentos, as preocupações estão ocupando a mente dele, ele nem percebe que o corpo está tenso. Quando ele adquirir um pouquinho de prática para perceber o relaxamento do corpo, ele vai perceber que o corpo não relaxa por causa dos pensamentos. Então quando ele começa a contemplar, está 3, 4, 5 minutos ali, de repente ele percebe que o corpo solta.
Como foi duro perceber isso. Quanto cansaço, né? Quanta bobagem que eu fiquei pensando, quanta elaboração teve, quanta racionalização tentando elaborar, até aprender a elaborar, para depois de elaborar, aprender a fazer meditação contemplativa. Então, o que ele vai acontecer? Depois que ele acostuma um pouquinho com isso, certo, gente? Ele vai, ele senta, ele está tenso, ele percebe que a respiração está um pouco cansada. Por que antes ele não percebia? Mas agora, como ele já conhece o descanso da meditação, a hora que ele senta para meditar, ele percebe o cansaço. Ele percebe a desarmonia. Ele percebe um embaralhamento, uma confusãozinha, ou quantos pensamentos estão tomando ele. Porque ele tenta relaxar, ele tenta contemplar, e os pensamentos estão ali misturados. Conforme ele relaxa junto com a respiração, junto com os pensamentos misturados, ele vai saindo, que ele se desliga do mundo, né? Me volto agora, Pai, ao meu interior, ao meu reino interno, para fazer apenas contato contigo. Me desligo da vida externa e de todo e qualquer tipo de preocupação. É uma elaboração. Está contemplando a si mesmo ali, se preparando para contemplar Deus. Aí ele começa a contemplar a palavra, ele percebe que o corpo solta, que ele relaxa. Então o que vai acontecer? Ele vai adquirir uma capacidade de aprimorar a meditação por sentar, relaxar e contemplar. Sentar, relaxar e contemplar. Meditação contemplativa. Ele vai aprendendo a descansar aquilo, até que ele fala, opa, peraí, que negócio bom é esse. Certo? Aí a hora que ele tiver com um pouco mais de prática aqui, finalmente o indivíduo conseguir meditar 15, 20 minutos, 3 ou 4 vezes por dia, aquilo começa a dar frutos. Antes disso não. Porque aquele instante de harmonia que ele ficar ali, imagina, ele nunca fez isso na vida. Ele chega num momento da prática que ele consegue fazer isso 3, 4, 5 vezes por dia, 15, 20, meia hora, não importa. Ali ele está com a mente preenchida pela verdade, ele está na harmonia, ele esqueceu completamente do mundo, das coisas, dos desejos, necessidades, vontades e medos. Ele está descansando e preenchido pela verdade, descansando, contemplando. Ele vai ter momentos de descanso que ele vai até esquecer que existe naquele relaxamento, naquele quase sono, porque às vezes a sensação é de dormir, mas está completamente consciente. Então de vez em quando vai até entrar uma voz silenciosa e algo vai falar com ele ali, é aí que a voz silenciosa fala, ok? Então o indivíduo, quando ele vive alguns momentos mais longos disso de meditação durante o dia, o que é que acontece? Ali ele está vivendo outro mundo. Por isso que outro dia eu citei numa aula, a meditação não é deste mundo, que me veio numa meditação isso daí, certo? Então o que vai acontecer? Aquilo ali por que aquilo ali vai produzir benesse, mesmo antes dele ter iluminado? Porque ele está no caminho, ele está percorrendo o caminho, ele está voltando os olhos para Deus, como o Jung diz, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Ele vai começar a produzir harmonia na sua vida, porque aquilo ali está colapsando a harmonia. Mas ele não está tentando usar Deus para criar coisas. Ele está simplesmente contemplando Deus, vivendo a presença, praticando a presença. Então essas dificuldades do início de concentração, pensamento, perceber o estresse, perceber o cansaço, perceber o relaxamento, perceber o que acontece quando eu vou contemplando a palavra, o tipo de efeito que aquilo dá. Até essa prática se estabelecer e a gente conseguir fazer ela com mais intensidade um pouco. A gente não faz pelos efeitos, a gente sabe que vai haver os efeitos, no começo sabe, mas depois a gente vai descansando. O que acontece? Depois eu vou viver uma vida de rotina em qualquer atividade minha, com muito mais descanso, com muito mais confiança, e isso vai aumentando a confiança. Que nem dirigir, no começo a gente é totalmente inseguro, quanto mais dirige, mais habilidoso fica. Em qualquer arte. Por isso que a arte de meditar, a arte de curar pelo espírito, né? A vida mística é uma arte. Praticar a presença é uma arte. Então quando a gente estuda para se tornar um praticante da presença, nós estamos vivendo o arquétipo do Bodhisattva, do desperto, daquele que almejou, buscou e desejou sabedoria espiritual. Porque a sabedoria espiritual traz harmonia à vida humana, que para ele, depois de um tempo, não é mais vida humana. Ele está no mundo e não é do mundo. O que mais que eu posso dizer? Eu acho que a aula acabou.
Alguém quer falar alguma coisa? Na outra aula a gente vai responder umas perguntas que não foram respondidas hoje, porque eu nem as li. E pegar no... Foi uma aula necessária, gente. Tinha que ser desse jeito aqui para falar de dois assuntos. Aspectos do desenvolvimento da prática, grau 1, e a questão arquétipos. A pessoa assiste 2, 3 vezes essa aula aqui? Puxa, acho que eu vou pensar melhor sobre essa questão arquétipos. A questão ferramentas eu não vou nem falar, certo? Pode, lógico. Alguém tem uma pergunta para o professor? Eu tenho, mas eu queria colocar um trecho do livro do Elevador que fala do ego. Mas eu queria que o professor pode falar. Sim. É rapidinho. Que nem carro é arquétipo, chave do carro é um arquétipo, notebook é arquétipo, um celular é um arquétipo, qualquer objeto que existe é um arquétipo. É um arquétipo que eu estou me servindo, me utilizando dele na terceira dimensão, certo? Então tem arquétipos positivos e superiores que têm influência sobre a vida humana, enquanto ele está no desenvolvimento do acúmulo de informação. Quando ele começa a praticar a presença, ele começa a ficar receptivo ou entrar em frequência ou unificar com a onipresença, com o campo unificado, com o amor incondicional. Então ele vai se utilizar de tudo que é manifesto na vida, vai se servir disso, que nem o Joel diz, né? Gozemos destas coisas do mundo, contudo, sem considerá-las suprimento, porque suprimento é consciência. Então o que o indivíduo tem na consciência? Pode fazer a sua pergunta. O ego acredita que através da negatividade pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade conta para nós o que queremos. Você pode ler mais devagar e mais alto um pouquinho. O ego acredita que através da negatividade pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Depois tem mais algumas coisas. E sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra para nós o que queremos. A infelicidade compra para nós o que queremos? Está meio sem sentido, né? É que tem vários textos no meio, mas isso aqui é o... Repete a primeira frase. O ego acredita que, através da negatividade, pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Presta o livro para mim. Eu pedi o livro que nem... Às vezes um paciente pede, quer analisar um trecho do Joel, às vezes a gente precisa subir umas linhas ou um parágrafo. Tá de rosa, é isso? É. Aqui. Eu vou pegar um parágrafo inteiro anterior. Eu vou dar um arremate aqui, uma lapidada, uma melhorada na compreensão, ou no que eu disse sobre o homem compreender a questão do único poder e saber que entidades e potestades não têm poder sobre ele se ele estiver sob a prática da presença, a compreensão da vida mística, ok? Aqui, ó, da internet, ó. O que são principados e potestades? Nós estamos dando uma lapidada na questão arquétipos, mais um pouquinho, certo? Vocês acham que o Joel pensou em arquétipo? Vocês acham que o Joel estudou arquétipo? Que ele ficou quantos anos pensando nessa questão? Lógico que não, né?
E também não é o contrário. Será que ele não pensou e não conheceu? Lógico que conheceu, lógico que ele pensou, mas ele rapidamente elaborou. E é lógico que com certeza isso aqui fez parte do contexto da compreensão do Joel sobre arquétipos. Ó, o que são principados e potestades? São arquétipos, certo? Aqui, ó. Principados e potestades são governantes. Na Bíblia, dependendo do contexto, esses governantes podem ser líderes políticos ou governantes espirituais, entre parênteses, anjos e demônios. Traduções diferentes da Bíblia traduzem principados e potestades como governadores, poderes e autoridades. Então, seres humanos formadores de opinião podem fazer parte da influência de entidades e potestades, certo, gente? Aqui, ó, porque não está dizendo aqui, ó, são governantes políticos ou governantes espirituais, porque muitos governantes espirituais estão debaixo da luta do bem contra o mal, então eles perpetuam esse sistema. Ó, potestades são pessoas com poder e autoridade sobre outras pessoas. Então, uma pessoa com poder e autoridade sobre outras pessoas, ela tem que ver em que contexto que ela está utilizando esse poder. Porque se ela estiver servindo a um poder único, servindo a um bem maior, né? Não servindo ao ego pessoal, ela está servindo o todo ou fazendo a vontade de Deus, certo? Aí não tem problema. Só que ela tem que estar consciente de não estar perpetuando o bem contra o mal, se for um praticante da presença. Se não for e ela for do bem, está valendo também, porque está equilibrando o sistema e etc e tal. Nós não estamos desmerecendo aqui quem é do bem está indo contra o mal, mas aquele que quer compreender a questão co-criador consciente só vai se tornar co-criador consciente quando compreender a prática da presença, porque é um poder. Não pode haver um co-criador consciente mais o poder de Deus, é dois poderes. O co-criador consciente, ele é consciente da presença, um poder, onipotência de Deus, um poder. Ó, potestades são pessoas com poder e autoridade sobre outras pessoas. Principados normalmente são um tipo de reino ou território governado por um príncipe, mas também podem se referir à autoridade dos príncipes. Que príncipe? De qualquer reino. A Bíblia fala sobre dois tipos de principados e potestades. Por que eu estou lendo esse texto aqui? Para dar sentido à questão de que eu disse que o homem que desperta não está debaixo da autoridade de principados e potestades, ok? Ele serve um poder, não mais a dualidade, embora eles sejam arquétipos, ou superiores ou inferiores, arquétipos negativos, de consciências inferiores. O homem é influenciado pelas crenças do inconsciente coletivo a respeito daquilo, e também sobre a influência direta dos arquétipos ou de entidades negativas. Com relação aos arquétipos superiores ou consciências superiores, o homem é influenciado psiquicamente por suas crenças nas ideias que ele faz a respeito desses arquétipos superiores, e não por ação direta da consciência desses arquétipos superiores. Que arquétipos superiores? Consciências iluminadas que estão num grau superior de consciência. Eles não atuam diretamente sobre a experiência humana. Então, o desenvolvimento da prática é uma compreensão de uma comunhão com a presença, algo disponível e ao alcance do ser humano. Ele só precisa sair da questão dogmática da luta do bem contra o mal e compreender que só existe um poder, a presença, como entrar em comunhão, como caminhar pelo caminho do meio, como andar pelo fio da navalha. Aqui, ó, principados e potestades. Né? Por que eu estou olhando direto para o vídeo? O pessoal já foi embora, precisava dar esse complemento, a aula estourou o tempo, certo? Essa aula aqui vai todinha para o YouTube, porque precisou explicar tanta coisa que surgiu aqui hoje. A aula foi completamente atípica. Hoje nós iremos rasgar o verbo aqui, andar umas 3 ou 4 páginas no caminho infinito. Eu estava convicto disso. Quando chegou aqui, virou tudo. Foi preciso falar de aspectos da prática e depois falar de arquétipos, porque é um assunto que fica bombando na galera aí, precisa dar um direcionamento para isso. Aqui, ó. Principados e potestades espirituais. Tanto os anjos quanto os demônios estão organizados e têm hierarquia.
Tanto os anjos quanto os demônios estão organizados e têm hierarquia. Deus criou todos os seres e determinou sua função e hierarquia. Entre os anjos existem príncipes e autoridades. Todo principado e toda potestade dos anjos obedece a Deus. Aqui tem que ter uma questão de compreensão. Por que um principado ou potestade obedece a Deus? Porque ele é do bem contra o mal, certo? No entanto, alguns anjos se rebelaram e abandonaram seu posto para seguir o diabo, por causa do pecado. O pecado é a crença em dois poderes. O diabo se tornou o príncipe governador de nosso mundo. Até ele cita aqui, Efésios 2.2. Ele também tem principados e potestade entre os demônios que oprimem o mundo. Quem é o diabo? Quem é o diabo? A crença no bem e no mal. Ele diz aqui, no entanto, alguns anjos se rebelaram e abandonaram seu posto para seguir o diabo. Então, é complicado falar disso, gente, mas se houver entidades que lutam diretamente no combate contra o mal, ir lá e atacar, certo? Ele é o bem contra o mal. E a lei de Deus, o anjo de Deus, a consciência superior que está na presença, ela vive em outro nível de frequência. Ela não tem que ir em lugar nenhum lutar contra alguém. E se ela precisa descer num lugar inferior, ela tem tanta luz que nada ataca ela. Aqui, os principados e potestades que obedecem a Deus. Olha, que é importante, hein? Faz parte da dualidade, da luta do bem contra o mal. Olha a explicação. A obra está em andamento, né? Por esse ruído todo. No entanto, os principados e as potestades que obedecem a Deus estão em conflito com os principados e potestades que obedecem ao diabo. Essa é uma parte da guerra espiritual. Se existe uma guerra espiritual, como é que unifica? Enquanto houver guerra, é uma luta do bem contra o mal, certo? O Joel diz lá na Cura pelo Espírito: temos que saber que Deus está em campo, que a luta não é nossa, mas de Deus, e que não há luta alguma, porque o universo infindável e eterno é harmonia. Só existe a questão da guerra espiritual, da luta do bem contra o mal na consciência humana e entre entidades e potestades do bem contra o mal. Então tem entidades, não consciências superiores. Consciências superiores não lutam contra o mal, mas tem consciências superiores do bem que ainda estão presas à guerra do bem contra o mal. E tanto quanto existe trabalhos espirituais, ferramentas, magias, etc., que são necessárias àquele nível de consciência, é necessário que exista para equilibrar o sistema, para que não haja um caos total, certo? Entidades do bem que tentam controlar o mal, um equilíbrio do sistema, senão a gente ficaria totalmente refém da situação. Senão, como é que o ser humano ia ter um pouco de sossego e paz para se ligar e tentar individuar um pouquinho, conhecer um poder? Aqui, Por que eu estou dizendo que o ser humano que é praticante da presença, ele tem que começar ele tem que elaborar e compreender a questão arquétipos, mas entender que o arquétipo maior é o todo, é o invisível, é o amor incondicional, e ele, na busca pela individuação ou renascer pelo Espírito, ele está deixando de ser criatura de Deus para se tornar filho de Deus. Isso é um caminho do meio, né? É a prática da presença. Então aqui, a gente fala, o Joel fala, quem lê Joel entende que Jesus Cristo era um ser humano comum, que encontrou o caminho da individuação e da iluminação, até encontrar o conhecimento de um poder. Só existe um poder, Deus. Aqui, na cruz, Jesus venceu todo principado e potestade do mal. Nenhuma autoridade, aqui está em negrito e agora está escrito normal, nenhuma autoridade, por mais poderosa que seja, está acima de Jesus. O poder das trevas foi derrotado, a batalha já está ganha.
Então, se a batalha já está ganha, porque Jesus ganhou, venceu, por que existe ainda o bem e o mal? Não existe mais na consciência do Jesus, na consciência dos místicos, dos santos, dos avatares, dos profetas, todos eles que em sua consciência venceram a luta do bem contra o mal. Então eles venceram a influência arquetípica do inconsciente coletivo, certo? Na cruz Jesus venceu todo o principado e potestade do mal. Agora, ele venceu isso com a ajuda de principados e potestades do bem? Não, as consciências superiores não intervêm nessa situação, ok? Existe ali uma luta do bem contra o mal, entidades do bem contra o mal, mas a pessoa que segue por este caminho, ela pode ter proteção espiritual sim, mas não tem uma ação direta na vida dele. Ele tem que aprender a ter comunhão interna com Deus, desenvolver a compreensão dessa consciência. Nenhuma autoridade, por mais poderosa que seja, está acima de Jesus. O poder das trevas foi derrotado, a batalha já está ganha. Qual é o poder de Jesus? O poder da consciência, da onipotência, da onipresença, de um poder, o mesmo poder do qual Joel se revestiu, expandindo sua consciência pela prática da presença, pela prática de um poder. Então, se existe um poder, eu preciso tirar o poder dos arquétipos, o poder da influência negativa dos arquétipos, e o poder da ideia equivocada que o ser humano tem, da crença de um bem que o protege contra o mal, porque enquanto ele estiver no bem contra o mal, ele precisa dessa crença, ok? Eu não estou condenando esta crença, mas o praticante, apesar dele ser protegido por este bem, em alguns casos, ele precisa entender que ele precisa entrar em comunhão com a harmonia, senão ele não evolui, ele fica estacionado. Vamos ler de novo. Na cruz Jesus venceu todo o principado e potestade do mal. E agora que vem o entendimento da questão arquétipica. Nenhuma autoridade, por mais poderosa que seja, está acima de Jesus. O poder das trevas foi derrotado, a batalha já está ganha. Como a lição de Jesus, Sermão da Montanha, a prática da presença é de direito inalienável, é herança divina, é o reino, é isso que cada ser humano tem que assumir para ser, se ele realmente quer individuar, se ele realmente quer praticar a presença. Ele dá um salto evolutivo na questão individuação, porque enquanto ele está individuando dentro do bem e do mal, ele está acumulando informação. E todo arquétipo é uma informação, então ele acumula e pode ficar acumulando quanto tempo quiser, até que ele desconfia que a luta do bem contra o mal é eterna e infinita enquanto se está naquele nível de consciência. Então só é possível passar para um nível de consciência de co-criador consciente quando eu fizer a vontade do todo, quando eu for a harmonia, quando eu estiver me unificando com o todo. E para unificar com o todo tem que abandonar a oposição ao mal. Não vos oponhais ao mal. Como que eu não vou me opor ao mal? Então eu tenho que desistir da luta do bem contra o mal? Exatamente. Então, consequentemente, o ser humano vai desistindo da questão da influência arquetípica, porque ele retira o poder dessas circunstâncias. Porque o ser humano também é um arquétipo, só que ele passa a ter influência do arquétipo maior, a presença em sua consciência. Ele fica consciente de uma onipresença infinita e amorosa, confia nela, ele é um com o Pai, eu e o Pai somos um. E ele vai desenvolvendo esse caminho, lenta e gradualmente, às vezes arduamente, porque ele tem que enfrentar as resistências do ego, avaliar as suas crenças e ir soltando um assunto ou outro. Ele tem que ir se libertando, por isso que é verdade que liberta. Certo? Tem um trechinho aqui, ó. Principados e potestades humanos. A Bíblia também fala sobre autoridades humanas que governam grupos de pessoas e até povos inteiros. Devemos respeitar as autoridades e orar por elas para que nos deixem viver em paz. A autoridade que promove a justiça vem de Deus. Ou seja, a autoridade humana que promove justiça é uma autoridade que vem de Deus, porque ele serve ao todo. Ele não está mais lá na luta do bem contra o mal, certo?
Então, e se for uma autoridade humana que está na luta do bem contra o mal ou que é do mal? Nós oramos por ela, devemos orar pelos inimigos, desejar harmonia para o inimigo, não combater, não criticá-lo, não julgá-lo. Não pode condenar, criticar, julgar o inimigo. Isso não significa que o inimigo vai ficar impune ou que o ser humano não vai fazer valer a lei humana para quem é da balbúrdia, da baderna. A lei humana continua valendo para aplicar ao ser humano que é um desajustado social. Isso não tem o que fazer, certo, gente? Nós não estamos dizendo que é para pegar agora, né, e largar a mão desse assunto e vamos deixar a casa cair. Não é nada disso. É negentropia psíquica, é organização psíquica, organização da sociedade, pela compreensão e prática de um poder único que transforma a vida do ser humano, traz ele para a harmonia, para a compreensão da vida, a compreensão do outro, a compreensão do ego, a compreensão do inimigo. Ele não luta mais contra nada, ele vive e deixa viver, ele produz harmonia, ele trabalha, ele não desiste de viver porque ele deixou de se opor. Ele vive, não é? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então esse eu é o eu da presença que está e é a própria consciência do indivíduo, mas ele passa a assumir isso como verdade e vida. Então ele passa a iniciar o caminho desta prática, né? Agora, isso é o Sermão da Montanha, isso é a lição que foi trazida pelo Jesus e que o maravilhoso Joel Goldsmith nos ajuda e nos ajudou a compreender, e está descrito de forma tão completa, tão bem explicada, tão cheia de exemplos, com tanta propriedade nas palavras de Joel. Por que ele tirou aquilo do ego? Não, porque era a presença nele, gente. Tá certo? Então essa aula, em caráter extraordinário, né? Essa classe privativa número 1, que é uma reavaliação do livro O Caminho Infinito. Hoje teve uma aula típica e inesperada, onde nós nem tocamos no livro Caminho Infinito. Então ainda vão ter aqui talvez 15 ou 20 aulas de um intensivão profundo do Caminho Infinito, mas num nível muito superior ao curso de terapia que está lá no canal, que é produtivo e não deve ser descartado, certo? Mas essas aulas aqui são para a audiência que está participando presencialmente da classe privativa. Então esta aula aqui, mais uma vez, vai em caráter, com certeza é a última que vai em caráter extraordinário para o YouTube, porque quando a gente foi para o café eu tive certeza que essa aula precisava ir para a audiência do YouTube. Então, está indo, tá certo? Não tenho mais o que dizer. É sempre muito interessante fechar com aquela frase, né? A escolha é sua. Existe uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e percorrer o caminho.